Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estamos com Camila Nunes. Eu tenho assim um carinho pela Camila porque o meu primeiro contato com ela foi através de pacientes que nós tínhamos em comum e Verdade. falam tão bem da Camila, né, que a gente já fica com um sentimento precioso assim a respeito do trabalho dela. E a Camila tem a formação em graduação de psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela Universidade de Araraquara. E aí, esse, na verdade, é o motivo de eu ter te puxado, Camila, para esse vídeo, porque a nossa conversa é sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental. Bem-vinda, né? E me fala um pouco, Camila, então, da sua prática, né? O que você hoje, como é que você está estabelecida aqui na cidade de Petrópolis? E uma coisa importante também, eu vejo muito a Camila com um trabalho de psicoeducação nas redes sociais que tem, assim, um fundamento muito importante, né, na ajuda, assim, a diversas pessoas que acessam aquela informação. Esse também é um ponto que eu te elogio, Camila. Parabéns pela qualidade do seu trabalho, né, nas redes sociais, assim, né? Mas com a palavra em você. Me conta sobre a sua prática. Muito obrigada por esse convite, né? Eu me sinto muito lisonjeada em estar aqui e conversar com você, levar mais informação a respeito da psicologia, né? Eu acho que divulgar a informação nunca é demais. Eu fiz a faculdade de psicologia. A faculdade de psicologia, ela tem duração de 5 anos. E após a faculdade, eu fiz uma pós-graduação. A pós-graduação, ela tem um tempo de duração de 1 ano e meio a 2 anos, né? Contando o período teórico, mais o período de estágio supervisionado que a gente faz, tanto na faculdade quanto no curso de especialização. E desde então, a minha formação, eu atuo em psicologia clínica, né? Logo no final da formação, eu abri o consultório. Eu sempre tive esse desejo de atuar com psicologia clínica. Desde a faculdade, eu já atuava nos estágios, né? Eu fiz estágio no CAPS-AD, no período da faculdade, durante 2 anos. Então, eu tive experiência também em outras áreas, mas no final da faculdade eu já trabalhava com a psicologia clínica, né? No estágio. Então, eu já tinha esse foco muito de trabalhar em consultório, que é o que eu gosto, que é o que traz muito sentido para mim. Então, desde 2011, que foi quando eu me formei, eu atuo em psicologia clínica e dentro da abordagem da TCC. A gente que trabalha, né, com pessoas e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, depois da pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, eu venho estudando as abordagens de terceira onda, que são abordagens, são desdobramentos da TCC, né? Então, tem a terapia do esquema, a terapia de regulação emocional, mindful. Então, são abordagens que vão trazendo mais conhecimento e principalmente mais ferramentas para a gente lidar com o paciente, porque a gente atende diversas demandas, né? Então, essas ferramentas vão auxiliando para que o paciente viva melhor, tenha mais qualidade de vida. Que legal. Você atua com alguma coisa que envolve transtorno alimentar também, que eu sei, né? Sim. Olha que interessante, né, Thiago? Na faculdade, a gente tem, né, a disciplina de psicopatologia, 1, 2, mas a gente não aprende tanto a fundo, né? A faculdade, ela é generalista. E quando eu estava terminando a faculdade, eu conheci a equipe de cirurgia bariátrica aqui da cidade, né, o médico, e comecei a estudar, a entender um pouco desse universo. Então, eu comecei a trabalhar logo quando eu me formei também numa equipe de cirurgia bariátrica, e aí eu fui entrando nesse caminho da avaliação psicológica para cirurgia, de entender o que é a obesidade, de entender o que são os transtornos alimentares e atuar nisso também. E é uma área, assim, que eu tenho profundo carinho, né? Porque o paciente obeso, ele sofre muito. Então, é um paciente que chega para o atendimento muito cansado já, por inúmeras tentativas, muito estigmatizado, que sofre muito preconceito, às vezes até do meio médico, né? Porque ele está cansado de ouvir que ele precisa emagrecer, que às vezes os problemas que ele tem são em decorrência da obesidade. Então, é um paciente que chega, às vezes, muito na defensiva, né? E para o psicólogo, então,
muito. Então, eu falo que eu faço um trabalho de desconstrução, né? De criar ali um bom vínculo, um bom relacionamento, até para que esse paciente tenha uma aderência melhor à proposta da cirurgia bariátrica e tenha um resultado melhor lá na frente, que não é de perda de peso, mas é também de perda de peso, mas de mudança de estilo de vida. Você trabalha nesse paciente em específico com autoaceitação também? Ou, na verdade, a meta é que ele consiga uma mudança de padrão de hábitos de vida e, consequentemente, a redução de peso? Pois é, os dois, Thiago, porque a gente não trabalha para que esse paciente entre dentro de um padrão. Ele, quando chega, ele já chega muito sofrido, né, por conta dessa busca incessante para entrar dentro de um padrão, dentro de um ideal de MC, que é o que ele ouviu a vida inteira, às vezes desde criança, né? Então, eu trabalho muito que o padrão ideal é o padrão dele. Então, se ele está num quadro de obesidade, hiperobesidade mórbida, né, com IMC acima de 50, a gente vai trabalhar para que ele diminua, para que ele vá para um quadro de obesidade grau 3. Do 3, que ele vá para o 2, do 2 para o 1, e que ele se sinta bem. Às vezes esse paciente, e às vezes eu ouço muito isso, né? Quem não é do universo da cirurgia bariátrica fala assim, poxa, mas fulano operou, fez tudo o que fez, mas olha lá, ele ainda está acima do peso. Mas é para ficar, sabe? Não é para ele entrar dentro de um padrão X ou Y. É para considerar a história dele, que às vezes ele saiu de um quadro de hiperobesidade mórbida, hipertenso, diabéticos, com muitos prejuízos psicossociais em decorrência da obesidade, e ele está super bem, ele recuperou a saúde dele, ele controlou o diabetes, ele controlou a pressão arterial, ele consegue caminhar, consegue ir ao supermercado, né, sem precisar de ajuda. Então, a gente trabalha essa aceitação não para que ele entenda que ele tem que ficar acima do peso, né? Mas para que ele entenda aquela doença, entenda o que ele porta e trate. Qual é o caminho? Cada um vai encontrar o seu. Legal. Às vezes o caminho é cirúrgico, às vezes o tratamento é clínico, né? O Instituto da Obesidade é o Instituto da Obesidade. Então, a gente vai trabalhar recursos para tratar a obesidade que não é só cirúrgico. Pode ser clínico, né? Existem outras técnicas medicamentosas, tem a equipe de nutrição também. Bacana, muito bacana. E Camila, eu vou puxar então de volta para a formação do psicólogo, né? O psicólogo, ele se forma como um psicólogo generalista, então, tendo visto as diversas vertentes, podendo trabalhar, então, em diversas frentes, assim, de trabalho. Como é que é esse universo, então, de trabalho do psicólogo recém-formado? Né? Sem ele antes ter feito uma especialização, por exemplo. Sim. A faculdade, a gente sai com a formação para atuar em psicologia clínica, em psicologia educacional, para trabalhar no universo escolar, e psicologia organizacional, né, para trabalhar dentro de empresas, em processo de recrutamento, seleção, treinamento, mas é um universo bem mais abrangente, né? Existe o psicólogo que atua em hospitais, existe o psicólogo do trânsito, a psicologia do esporte, e aí já são áreas que são especializações da psicologia, né? Tem a abordagem psicossocial, trabalho dentro da rede de assistência. Então, é uma área bem, bem abrangente, né? E que o profissional que termina a faculdade, ele vai procurar ali aquela área que ele se identifica mais, que ele gosta mais e vai fazer a sua formação. Quer dizer, nisso tem um paralelo até com a formação do médico. O médico se forma generalista e ele acaba, né, para ter uma boa prática, tendo que fazer uma especialização, uma pós-graduação, uma residência médica para poder, então, né, atuar num saber mais específico. Né? O psicólogo também, então, acaba tendo que se especializar. Né? É raro, então, um psicólogo que saia da faculdade e se mantenha só graduado, então. Né? É bem raro. A gente tem dentro da psicologia as abordagens de tratamento também, né? A psicanálise, a TCC, que é a área que eu trabalho, a abordagem existencial humanista, a gestalt terapia, que são abordagens teóricas que vão nortear o trabalho, a conduta do psicólogo. Na faculdade, a gente estuda
de forma superficial essas abordagens. A gente vai entender ali os princípios teóricos de cada abordagem, mas a gente não sai especialista nessas abordagens. Então, quando acaba a faculdade, a gente acaba tendo que buscar, né, se aprofundar naquilo que a gente se identifica mais, que gosta mais. E, assim, a minha escolha, né, quando eu escolhi, olha que interessante, eu fiz na faculdade, eu estudei muito psicanálise, porque eu gostava pra caramba, eu fiz a minha monografia baseada toda na psicanálise, meu estágio foi supervisionado em psicanálise, e quando eu me formei, eu fui fazer TCC. Caraca, né? Pois a gente é. acaba pensando que são abordagens diferentes, né? Muito opostas, assim. Mas uma coisa que sempre me fez pensar muito nessa escolha da abordagem é aquilo que eu percebia que traria mais resultados para o meu paciente, né? Não que outras abordagens não tragam, elas trazem também, mas eu penso que quando o paciente chega no consultório, ele chega com uma queixa, ele chega com sofrimento. E muitas vezes ele chega procurando um alívio para aquilo ali, até para poder entender a causa daquele sofrimento, né? E a TCC, ela tem um arsenal de técnicas muito bacana. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto muito dessa abordagem, mas ela traz para a gente um arsenal muito, muito vasto. Então, a gente consegue ali, às vezes, logo nas 3 sessões, já perceber um progresso do sintoma, uma reorganização psíquica, mental, para ele continuar caminhando. Então, quando eu fui fazer essa especialização lá no passado, esse foi um dos maiores motivos. Camila, então, né, TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, tem algo a ver com cognição, tem a ver com comportamento. Essa abordagem, bem, eu não tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, aliás, né, a minha formação vem muito perto da psicanálise, né, mas isso vem lá dos behavioristas, assim, lá do Skinner, treinamento com os pombos, com os ratos. Fala um pouco dessa origem, por favor. Vem. A TCC, ela é uma técnica mais recente, assim, ela é da década de 60, né? E ela é fundamentada nesses modelos mesmo do behaviorismo, né? Skinner, e junta também áreas da cognição, então processamento de informação, como funciona esse nosso processamento mental. Ela foi fundada ali mais ou menos no início da década de 60. Então, é recente, né? Tem aí, né, 50 anos, né, um pouquinho. E ela veio com a ideia de tratar transtornos de humor, né? Veio com a ideia de tratar depressão. Então, Aaron Beck, que foi o fundador da TCC, né, ele, dentro do trabalho dele clínico, ele era psiquiatra e neurologista, ele começou a buscar ali ferramentas para trabalhar essa estabilização do humor. Então, ele foi identificando que o pensamento interferia na forma como a pessoa se sentia e isso interferia na forma como a pessoa se comportava. Então, esse é o tripé da TCC, né? A gente vai atuar diretamente na forma como a pessoa pensa, na forma como a pessoa se sente, na forma como ela se comporta. Existem estudos, né, muitos estudos em relação a isso, mas ainda não tem um consenso para entender o que veio primeiro, né? Se é o pensamento que gera a alteração de comportamento, né? O pensamento que gera a alteração de emoção e de comportamento, ou se é a emoção que altera o pensamento e o comportamento. O que a gente sabe é que existe um ciclo que se retroalimenta, né? Então, quando o paciente ele chega para tratar na psicoterapia, a gente vai identificar ali quais são as crenças que esse paciente tem, como ele pensa o mundo, quais são os pensamentos automáticos, como isso vai interferir, então, na forma como ele sente, na forma como ele age, e a gente vai propondo com ele toda uma reestruturação desses pensamentos, para que ele desenvolva pensamentos e estratégias mais saudáveis. A gente faz isso só lidando com sintoma? Mais ou menos, porque a gente vai buscar entender aonde nasceu esse sintoma. Porque
a gente vai buscar entender a forma como esse paciente entende o sintoma dele também. Então, qual foi o contexto? Quais foram as experiências que fizeram com que essas crenças, com que esses esquemas mentais se desenvolvessem desse jeito? Então, eu falo que a gente fica muito numa ponte, sabe? Entre o aqui e o agora, entre o que está acontecendo, entre o sintoma, e o passado. Mas o que será que levou a desenvolver esse tipo de esquema disfuncional? Então, foi adaptativo no momento, mas hoje esse esquema funciona para você? Ou ele te traz sofrimento? Então, a TCC, ela fica nesse intervalo, né? Fica aqui agora e lá no passado. Então, vai desde uma identificação e uma ressignificação de determinadas questões a uma reprogramação, então, do esquema do indivíduo e o funcionamento dele no presente. Essa é a trajetória, assim. Vocês trabalham com um número de sessões pré-determinadas, assim, ou é algo que pode ser infinito? Como é que é essa questão do tempo, né, do indivíduo dentro do processo da terapia cognitivo-comportamental, Camila? Pois é, dentro da TCC existe uma expectativa de que esse tratamento seja breve, né? Então, existem profissionais que trabalham, sim, com terapias estruturadas, com protocolos de tratamento para determinadas patologias, e dentro desses protocolos existem números de sessões pré-definidas, tá? Que podem ser de 10 a 20 sessões. Tá? Então, esses são terapeutas cognitivos comportamentais clássicos, assim como tem lá na psicanálise clássica, mais ortodoxa, na TCC também tem, né? Então, tem terapeutas que trabalham com essa agenda de sessões, estruturado, com protocolos, porque existem dentro da TCC protocolos de tratamento também, para transtornos ansiosos ou para transtornos depressivos, transtornos fóbicos. Então, quando há ali esse desejo do profissional e do paciente também, pode ser definido no início da sessão, no início do tratamento, a quantidade de sessões. Camila, tem uma escuta, né, dos pacientes que fazem a terapia cognitivo-comportamental, é do dever de casa, né, que eles às vezes têm que levar para casa tarefas ou questionários. Vocês têm essas ferramentas, então, né, do paciente ter trabalho para fazer, para poder identificar as causas, para poder mudar a forma de funcionamento. Como é que é isso, né? Fala um pouquinho, né, do que o paciente leva muitas vezes, né? Não é só dentro do consultório, então, o processo. É uma coisa que acaba que se expande para os momentos da vida do paciente. Então... Pois é, Thiago. A TCC, ela é uma abordagem muito prática, né? Então, quando o paciente ele chega com uma demanda para a gente, é claro que a gente vai contextualizar, vai buscar a causa daquilo ali, mas a gente também vai buscar ali ferramentas para que ele encontre um caminho mais saudável para lidar com aquela queixa. Então, o exercício, ele entra aí como uma estratégia de resolução de problemas para esse paciente. Então, ele vai levar para casa essa tarefa e que ele vai fazendo durante a semana e vai trazer para a gente analisar na semana seguinte, né? Hoje a gente tem, assim, aplicativos que ajudam, super bacana, né? Aplicativos já que trabalham dentro do formato da TCC e o paciente vai colocando ali os dados e a gente acessa. E então a gente vai vivendo ali quase que em tempo real junto com o paciente essa tentativa de reorganizar aquilo que é a queixa dele, aquilo que não está trazendo bons resultados para ele. Então, a gente tem exercícios padrões, né, exercício dentro da TCC bem definidos e, a partir disso, a gente pode ir fazendo adaptações de acordo com a demanda, de acordo com a queixa daquele paciente. Eu confesso, Thiago, que pacientes adultos, às vezes, têm resistência. Os adolescentes adoram, as crianças também fazem bem, né? Acho que por conta de estar ainda na dinâmica escolar. E os pacientes adultos, às vezes, têm um pouco de dificuldade. Então, o aplicativo é uma coisa que tem uma boa aderência, sabe? Os pacientes conseguem aderir bem, até porque o celular está na mão, então isso facilita. Então, a gente pode fazer monitoramento do humor, monitoramento de atividades,
monitoramento de plano alimentar, quando esse é o objetivo. Então, assim, são muitos recursos. Camila, quando um médico, né, porque aqui na verdade a gente tem um público assistindo a gente, né, que é vasto, né, não só psiquiatras, futuros psiquiatras, que a gente está falando até com muitos acadêmicos, quando um médico ou um psiquiatra deve pensar assim, vou encaminhar meu paciente para terapia cognitivo-comportamental, como é que é essa sua visão, né? Qual o paciente de eleição para o encaminhamento para você, por exemplo? Eu acho que principalmente é quando esse clínico, né, esse psiquiatra ou esse médico clínico identifica que tem questões ali da área da saúde mental, a gente está em sofrimento, esse paciente está com uma dificuldade, por exemplo, de se adequar, de se adaptar a um quadro crônico, quando é o caso, ou de lidar com uma doença, né, que tem um viés psicológico importante, ou que traz alguma mudança na configuração de vida do paciente. Então, é muito importante que esse apoio psicológico caminhe junto, né? A TCC, ela trabalha muito com essa reorganização de vida. Por ela ser muito prática, ela vai tentar ajudar esse paciente que, por exemplo, lá no caso da cirurgia bariátrica, né, a se adaptar num novo estilo de vida, buscar ferramentas mais saudáveis, ou, por exemplo, um quadro crônico, né, de uma doença crônica. Também, né, recebeu ali o diagnóstico, como que eu vou lidar com isso? Qual é o significado dessa doença na minha vida? Por quê? Né? Por que isso aconteceu? Muitas vezes o paciente tem essa dificuldade, né, de entender o porquê. E às vezes na terapia entra muito o trabalho da psicoeducação, de vamos entender o que é essa doença, o que acontece no seu corpo quando tem isso. Então, o psicólogo sabe? Não, a gente não é médico clínico, né? Mas a gente vai trabalhar junto com o paciente isso. Então, às vezes, o dever de casa é o paciente pesquisar e eu também. E a gente debater na próxima sessão. Então, a gente lê junto, a gente conversa, a gente vai virar médico? Não, a gente não vai. Mas é muito importante que essa educação sobre o que acontece com ele seja reforçada, porque dentro da TCC, isso é um princípio de melhora. Esse autoconhecimento, esse entendimento do que se passa no corpo. Então, quando o médico tá ali, né, o médico que cuida, observa que esse paciente precisa compreender melhor, precisa se adequar, precisa adaptar a vida, precisa entender como é que é o sofrimento dele, porque isso é muito particular, é hora de entrar o psicólogo. E o inverso agora, né? Quando um paciente que está, né, no início da psicoterapia, existe um momento onde você identifica que esse paciente precisa, conjuntamente com um psiquiatra de uma abordagem medicamentosa, existe esse momento, essa identificação? Sim. Eu acho que aí vai depender muito, Thiago, do quadro, né? Existem pacientes que chegam para a gente também já com quadro, por exemplo, depressivo, já de moderado a grave, né? Então, esse paciente não é hora de esperar para entrar com uma medicação. Ele precisa do suporte medicamentoso para ajudar a regular esse humor, até para a terapia caminhar em conjunto com a medicação. Então, não tem um momento, tem a avaliação desse profissional, né, que recebeu esse paciente e que avaliou ali a gravidade dos sintomas, a intensidade dos sintomas e como isso está interferindo na vida desse paciente, né? Então, pode ser, às vezes, numa primeira sessão, porque esse paciente, às vezes, não, né, marcou uma primeira consulta, não sabia, às vezes, né, se marcava com um psiquiatra ou com um psicólogo, e aí cabe ao profissional ali orientar, olha, vai fazer terapia, mas também precisa do suporte medicamentoso, né? A gente se complementa, né? A psiquiatria, a psicologia, elas caminham juntas. Certamente. Camila, e o paciente psicótico, ele é um paciente que também é de eleição para terapia cognitivo-comportamental? Isso é sempre uma discussão, né? O paciente psicótico, a gente tem a dificuldade desse sujeito, muitas vezes, aceitar o próprio tratamento psiquiátrico, medicamentoso, né? Mas existem abordagens da TCC para o paciente, né, psicótico, ou, por exemplo, né, o esquizofrênico, o paciente bipolar, né, num estado de alteração em mania, enfim. Né? Como é que o paciente psicótico pode ser ajudado pela TCC?
A TCC, ela não é contraindicada, né, para pacientes esquizofrênicos ou com quadros de psicose, porque a gente vai trabalhar também com sintomas, também com o questionamento, por exemplo, desse pensamento, com a educação a respeito desse quadro, com o entendimento, com a ressocialização desse paciente, né? Então, não existe um protocolo pré-definido, tá, dentro da TCC para o tratamento de pacientes com esquizofrenia, mas existe toda a abordagem cognitiva para a gente poder fazer com esse paciente, e também familiar. Então, muitas vezes, a família desse paciente também precisa ser educada a respeito desse quadro, precisa ser acolhida sobre como funcionar junto com ele. Então, a abordagem, ela vai ser com o paciente e também com o entorno. E a gente vai atuar muito ali, né, dentro dessa queixa, dentro desse sintoma. E nos pacientes psicóticos, eu falo que o que sustenta a terapia é o vínculo, né? Porque se você tem um bom vínculo terapêutico com esse paciente, ele tem mais abertura para trazer as crenças, né, os delírios, o processo ali de alucinação que pode estar acontecendo. E quando você questiona esse vínculo positivo que ele tem com você, ele consegue, o meu pensamento pode não ser real. Então, esse bom vínculo terapêutico sustenta a terapia. Camila, a TCC é a forma de terapia mais indicada nos artigos, nos livros, né, nos congressos. Ela é a intervenção terapêutica proposta. Você podia explicar por que ela ficou tão embasada cientificamente, assim? Como é que a gente pode explicar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, por que a TCC acabou sendo uma ferramenta respaldada pela ciência? Existem muitas pesquisas relacionadas à TCC, né? Então, pesquisas mesmo com grupos de estudo em que se aplicava a TCC num determinado grupo, controle, usava às vezes uma terapia medicamentosa ou uma outra abordagem num determinado grupo, e foi se verificando ao longo de todas essas pesquisas que os pacientes que eram submetidos a, por exemplo, a terapia medicamentosa e a TCC tinham resultados mais satisfatórios. Então, isso foi trazendo para a abordagem maior eficiência, maior reconhecimento, maior credibilidade nessas técnicas que são utilizadas. Então, você tem técnicas padronizadas, essas técnicas padronizadas conseguem ser testadas em diversos indivíduos para você ver uma resposta, então, entendi. Tá. Isso. Então, isso foi trazendo maior reconhecimento. E a gente acaba observando muito nitidamente, né, quando um paciente adere bem à proposta, por exemplo, dos exercícios, da prática, a melhora desse paciente. Que legal, que legal. Camila, fantástico. Eu acho, deixa eu ver aqui, acabou que eu não olhei para a minha prancheta, eu acho que a gente contemplou todos os nossos itens aqui, dos quais eu queria conversar contigo. Sim, isso aqui vale eu te perguntar, né? Um paciente, mas acho que você já contemplou isso também. Um paciente com doença clínica, ele precisa de terapia? Você falou muito da questão, né, por exemplo, do transtorno alimentar, da questão do peso. Também um lugar para esse paciente com uma doença clínica, ele estar em terapia na TCC? Eu acho que vai depender de como essa doença clínica compromete esse funcionamento psicológico, né? Por exemplo, no caso, vou dar o exemplo da obesidade. A obesidade, ela não é considerada um transtorno alimentar, ela é um quadro clínico, e ela também não é considerada um quadro de saúde mental, mas ela tem um componente psicológico importante, né, comportamental, emocional. Então, a gente precisa ter essa dimensão, né, de que o quadro clínico, existem outros componentes ali que precisam ser avaliados e que precisam ser tratados também. Então, eu acho que esse profissional, esse clínico que está ali, precisa ter muito essa sensibilidade apurada, né, de considerar
A gente não é, né, só o físico ali, né? Existem outras dimensões que precisam ser cuidadas também, até para que esse paciente evolua. Às vezes, o emocional desregulado, um quadro emocional instável, pode interferir muito na melhora clínica ou na não melhora de um quadro clínico. Então, caminha, né, junto também. E Camila, eu vou aproveitar, na verdade, uma conversa que a gente teve antes de ligar a câmera, né? A gente está frente a um momento hoje onde a tecnologia ela faz parte, né, do nosso dia a dia, né? O celular está no nosso bolso, nós, né, conversamos nesse momento aqui, inclusive, nós estamos, né, em lugares diferentes, e a terapia online, ela vem tomando um espaço, né, cada vez maior, né? Agora com a questão da pandemia, isso acho que se efetivou, né? Você já vem com uma experiência de terapia online pré-pandemia. É possível e é eficaz, né, a terapia à distância? Você podia colocar um pouco isso, porque eu acho que não tem nada mais atual do que esse tema também, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela pode ser feita à distância? Pode. Outras abordagens teóricas também podem acontecer à distância, né? O atendimento online, ele foi regulamentado pelo Conselho no finalzinho de 2018, tá? Então, já vinha já de um tempinho, né? Antes da pandemia. Mas o atendimento, ele já desde 2012, o Conselho ele já permitia que um determinado número de sessões pudesse acontecer de forma online, à distância, por áudio, né, ou por videochamada. E a partir de 2018, finalzinho de 2018, esse atendimento poderia ser todo online, mesmo que nunca tivesse acontecido nenhuma consulta presencial. E até se chegar a essa conclusão, né, muito estudo, muitas pesquisas foram feitas de que se o profissional ele se sente à vontade nesse contexto e o paciente também, os benefícios serão os mesmos, né? Então a gente não perde nem qualidade nem eficácia do tratamento, desde que ambos se sintam à vontade. A sua experiência tem sido positiva, então? Assim. Muito. Eu tive, assim, até relatos às vezes, do paciente, agora com a pandemia, né, eu propus para a segurança dos pacientes, e minha segurança que os atendimentos fossem online por um período. E alguns pacientes tiveram a resistência no início, eu propus, vamos experimentar, né, se a gente perceber que você não está à vontade, que não funcionou, a gente não faz. E muitos pacientes falam, né, sentem falta do contato, né, de vir ao consultório, de dar um abraço, de a gente tomar um café junto, mas que também se sentem na presença da pessoa, né? Então, falando, nossa, Camila, parece que eu tô aí no consultório junto com você. Então, eu acho que depende muito dessa adequação também do profissional, né? Se o profissional se sente à vontade, não vai ter prejuízo nesse tratamento. Legal, que legal. Camila, acho que foi fantástico. O que foi a proposta desse nosso encontro aqui, eu acho que a gente conseguiu explicar um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é tão falada dentro da academia, né? A gente pode ampliar depois para outros diálogos até, para levar para os nossos acadêmicos, né, outros temas, se você aceitar. Eu fico feliz de ter aceitado essa conversa. Quer deixar um recado final, Camila, assim, de despedida? Eu agradeço, Thiago, o seu convite, né? Fiquei muito feliz, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por poder levar, né, a psicologia, por poder divulgar o nosso trabalho, que às vezes a gente ainda sofre tanta resistência do paciente, às vezes do meio médico também, né? Então, poder divulgar, falar sobre a nossa prática, falar sobre o embasamento da nossa prática, como é a nossa formação, eu acho que é muito válido. A informação nunca é demais. Então, eu só tenho a agradecer, né? E me colocar aqui à disposição, tem os meus contatos, rede social, telefone, qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, eu sempre respondo, eu faço questão de responder. Eu acho que nós que trabalhamos na área da saúde, e para quem está ouvindo, né, para os acadêmicos, a gente tem como missão trabalhar também para divulgar a informação, né? Informação de qualidade, para levar as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a informação para poderem viver melhor.
em qualquer área, né? Na área da saúde mental, na área clínica, para cuidarem dos seus problemas de pressão arterial, de circulação, para tudo, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito com essa consciência de que faz parte do nosso trabalho atuar na promoção e na prevenção da saúde. Camila, obrigado de coração. Tá? Muito obrigada. Nos vemos em breve nas redes sociais, né? Ou, as pessoas não sabem, a gente atende em andares diferentes do mesmo prédio, a gente se encontra pelo elevador. Então... Exatamente. De vez em quando, né, Thiago? Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.